Olá, estudantes do ensino médio, todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Você que é estudante do diurno, você que é do noturno, você da educação de jovens e adultos, todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as pilhas, né? Uma aula aqui de eletroquímica, né? E vamos ver como que é esse mundo das pilhas. Nós temos como alguns objetivos compreender a existência de reações químicas que produzem energia, compreender o princípio básico do funcionamento de uma pilha eletroquímica, conhecer ali os constituintes de uma pilha e representar essas transformações químicas por meio de reações. Percebam que esses verbos aqui, eles têm grande importância no nosso estudo, que são os objetivos da nossa aula, as habilidades que pretendemos desenvolver nesta aula. Por falar em habilidades, nós usamos como matriz o CBC, o currículo de Minas e as habilidades para o Enem. Mas vamos falar um pouco sobre esse mundo das pilhas, né? Praticamente é difícil, assim, quase impossível imaginar a nossa vida hoje sem a energia elétrica, né? Sem essa presença tão importante da eletricidade. Nós temos aí, desde a área de medicina, tem um exemplo aí do marca-passo, né? Tecnologia automotiva, já carros que usam 100% energia elétrica para se movimentar, alguns são híbridos. Nossa rotina de trabalho, escritório, computador, celular, etc e tal. Aqui mesmo nesse estúdio, luzes, esse controle remoto, tudo faz parte desse mundo das pilhas da energia elétrica. E o nosso corpo, não é? Nosso cérebro, nosso coração, tem tanta energia elétrica envolta aí nesse contexto, né? Já parou para pensar que quando fazer um exame do coração, é um eletrocardiograma? Tem a ver aí com essa diferença de potencial aí que dá para medir. Na cabeça, o eletroencefalograma. Então, a realidade das pilhas está muito mais presente no nosso dia a dia, tá? Tanto internamente em nosso corpo, como no mundo que nos rodeia. Mas, o que é uma pilha? Vamos aqui para o experimento? Bom, eu trouxe aqui, pessoal, alguns itens que são de fácil acesso aí na sua casa. Por exemplo, ó, limão, refrigerante, algumas pilhas, algumas pratinhas, moedas, né? Essa aqui de 5 centavos, ó, que é de cobre. Clips ou parafusos de zinco. E com isso e demais materiais que temos aí em casa, nós conseguimos fazer a pilha. E todas aquelas pilhas que nós falamos no início, o princípio de funcionamento vai ser basicamente esse, que nós vamos ver aqui agora. Mas eu queria, antes de mostrar a pilha em si, eu queria que vocês acompanhassem comigo uma pilha aqui, ó. Eu uso esse multímetro, que é um aparelho que nos permite fazer várias verificações, como da tensão, da corrente alternada, da corrente contínua. E esse aqui é um multímetro digital. Ele nos permite, com essas hastes, medir o polo positivo e negativo e fazer diversas medições aí na eletrônica, tá? Então, vou pegar uma pilha comum, dessa que a gente tem em casa. Colocar o positivo aqui no positivo, o negativo no negativo. E olha para você ver. Ela tem aqui uma carga, né? Uma energia. A pilha é de 1,5 volt. Ela está um pouquinho gasta aqui, né? Então está dando aqui 1,34. Eu também estou segurando com o dedo. Mas nós percebemos que tem uma energia elétrica aqui, não é? Mas será que essa pilha ou essa bateria que é de 9 volts, né? A gente usa muito em
controle, em instrumento musical, né? Será que é muito diferente de uma pilha que a gente consiga fazer com esse limão? Ou com esse refrigerante? Então vamos ver aqui o que é uma pilha, né? Eu vou utilizar um limãozinho aqui e nesse limãozinho eu vou colocar uma moedinha de cobre, tá? Esse é um metal cobre. Vou colocar ela aqui no limão. Bom, está aqui no limão. Vou usar um outro metal diferente desse cobre aqui. Diferente desse cobre. Um outro metal aqui. Vou usar esse parafusinho. Esse aqui é de zinco. De zinco. Vou colocar no limão. Olha só. Muito simples, né? Mas será que esse metal em contato com esse limão e esse outro metal em contato com esse limão consegue gerar energia elétrica? Nós vimos que a pilha ela tem energia elétrica, não é? Então vamos pegar o nosso multímetro e testar de novo, né? Bom, eu vou deixar ele aqui para você ver e vou encostar os polos aqui, positivo e negativo. Bom, vamos ver quanto que está dando aqui. Olha, vai dar aproximadamente 1 volt, quase igual a nossa pilha, né? Nossa pilha foi 1,5, só nesse limão aqui, ó, 1 volt. Então nós podemos tirar como conclusão o quê? Que uma pilha, seja essa industrial ou essa aqui que nós acabamos de fazer com o limão, ela é um dispositivo que uma reação química de forma espontânea consegue produzir uma energia elétrica. Então eu tenho aqui um metal, que no caso é o cobre, um outro metal que é o zinco, e eles estão inseridos em um meio. Esse meio do limão aqui é ácido, a gente sabe que o limão é ácido. Nós sabemos que na solução ácida tem íons livres, né? O H+, lá. E está acontecendo que esse contato está permitindo a produção de energia elétrica. Então a primeira coisa que eu consigo observar, e nós conseguimos observar, é que a pilha ela é um dispositivo que uma reação química de forma espontânea gera energia elétrica. Não faz sentido você ligar a pilha na tomada para ela produzir energia, né? Então nós temos esse primeiro fato constatado aqui. Bom, mas então percebemos que temos dois metais, um meio reacional, temos íons e essa energia elétrica. Mas o que está gerando essa energia elétrica? Nós precisamos então entender quais são as partes de uma pilha. Então eu vou, como se eu pegasse esse limãozinho que nós estamos com nossos dois metais em meio a essa solução eletrolítica, né? Como se eu dividisse ele aqui. E vou fazer o seguinte, vou colocá-los separados. O metal na solução do seu respectivo sal. Aqui nós estamos utilizando uma solução que nós colocamos sal de cozinha, porque se tem em casa, é de fácil acesso, e além do sal de cozinha, coloquei vinagre, também para acidificar mais o meio, tá? E ter mais íons ali. Mas numa pilha que geralmente nós vemos nos livros didáticos, a solução ela é de um sal do próprio metal que está presente ali. Então vamos aqui ver se essa pilha ela tem energia elétrica nela, né? Eu vou falar desse aqui, muito importante, tá? Muito importante. Bom, então olha, vou testar aqui meu negativo, meu positivo, vou colocar aqui o negativo
E essa pilha, olha, está gerando 0,6 volt. O metal aqui é diferente, não é o zinco, tá? Aqui é o cobre. Mas preste atenção, ela está com 0,6 volts. Eu vou tirar isso aqui, ó. Ela parou. Eu vou voltar ele aqui. Ela voltou a funcionar. Então, essa parte também é uma parte essencial na pilha. Essencial na pilha. Vamos discutir aqui cada parte, não é? Então, se aqui eu estava fazendo essa pilha em um sistema só, aqui nós separamos ele em dois. Ou seja, duas reações ocorrendo aqui. Duas reações. E nós percebemos aqui nessa pilha que eu tenho um metal aqui, o cobre, que está fazendo a função de um eletrodo de cobre. E eu tenho um outro metal aqui, que no nosso caso era o zinco, que estava fazendo a parte de um outro eletrodo, um eletrodo de zinco. Se aqui nesse limão os íons estavam em contato direto, aqui nós percebemos que não tem como ele passar essa barreira de vidro, não é? Então, por onde que essa energia elétrica está passando? Ela está passando pelos fios. E aqui nós conseguimos medir ela no multímetro. E qual que era essa função aqui? Essa função é muito importante, que nós chamamos de ponte salina. Ela tem a função de conferir esse trânsito de íons positivos e negativos aqui nessa solução. Ela esgota o tempo de vida útil e a pilha para de funcionar, como nós vimos aqui, né? Tirei, parou de funcionar. Essa minha ponte salina, ela foi feita com cabo coaxial, eu tirei o preenchimento dele, tá? Preenchi ele com algodão, embebi esse algodão na própria solução, essa solução que nós produzimos com sal de cozinha, água e vinagre, né? E coloquei ela aqui. Então ela faz esse trânsito. Mas o que é importante nós percebermos aqui é que há um movimento de carga saindo de um eletrodo e indo para o outro eletrodo, né? E o que passa por esse fio são os elétrons, não são átomos, não são prótons nem nêutrons, são os elétrons, e daí a eletricidade, não é? Então, nós conseguimos entender aqui, ó, basicamente esse esquema que nós temos nos nossos livros, né? Eu tenho duas reações diferentes ocorrendo. Uma reação ocorrendo aqui com o eletrodo de cobre, que nós fizemos ali. Uma reação ocorrendo aqui com o eletrodo de zinco. Se nós deixássemos passar o tempo, esse eletrodo de zinco começaria a ser corroído. E esse eletrodo de cobre começaria a depositar um material por cima dele. E nós percebemos que, ligando essas soluções para fazer essa transferência de íon, nós temos a ponte salina. O elétron, ele parte desse eletrodo em direção ao outro eletrodo. E esse movimento é que nós medimos. Aqui tem uma lâmpada, mas nós usamos um multímetro para medir, né? Com o tempo, nós percebemos que ele vai desgastando, ou seja, ele vai doando elétron, tá? Ele vai doando elétron e ele vai sendo corroído. Esse aqui vai recebendo os elétrons e vai ocorrendo a deposição de metal ali nele. Esse esquema que nós vimos aqui, ele é o mesmo esquema presente nessa pilha. Embora você não esteja vendo duas partes separadas, dois eletrodos, uma ponte salina, mas ele é o mesmo presente nessa pilha. Olha só, aqui como se nós tivéssemos aberto essa pilha. Não abri a pilha porque não é seguro, tá? Então não façam isso em casa, não tente abrir pilha, tem metal pesado, tem soluções aqui que não pode ser feito assim, não pode descartar de forma inadequada. Então, nós usamos uma representação. Nós temos essa pontinha aqui, né? Ó. Essa pontinha aqui que é o polo positivo. Olha ela aqui. Então, a gente percebe que ela tem um eletrodo nela, que é aquele eletrodo que nós fizemos ali. Nós temos dentro dela algumas camadas.
E olha, essa outra camada que está envolta aqui é um outro eletrodo, uma plaquinha de zinco que está ao redor aqui. E entre esse eletrodo e entre a plaquinha de zinco, nós temos uma massa que faz a função da solução eletrolítica. Então, o que nós temos aqui, representado didaticamente, nós temos aqui industrialmente, né? Bom, mas percebemos que essas reações, elas ocorrem de formas diferentes, né? Como que elas ocorrem? Bom, se os elétrons têm que migrar do zinco para o cobre, quer dizer que o cobre tem uma capacidade de receber esses elétrons. Nós dizemos que ele tem um potencial de redução maior do que o do cobre. Em consequência, o zinco tem um potencial de oxidação. Então, olha, um oxida, o outro reduz. Oxidação, redução, ou oxirredução. E aí, no anodo, que é o eletrodo negativo, ele vai oxidar. O elétron ele vai sair do negativo em direção ao positivo, tá? Esse é o sentido. Olha, a carga dele é zero. Ele doa o elétron e ele vira o íon com carga 2+, tá? Metal, carga zero, substância simples, íon, carga positiva, por isso que está aquoso. Íon positivo chama cátion. E no outro eletrodo ocorre a redução. Então ele ganha aqueles elétrons. E nós podemos ligar essas pilhas ou em paralelo ou em sequência aqui. Não é? Eu liguei essas pilhas aqui em sequência. Olha só, pessoal. Nós vimos que uma pilha tinha basicamente 1,5 volt, não é? 1,5 volt. Vamos ver aqui no nosso multímetro. Olha só, 1,5 volt. Se eu ligo elas em sequência, negativo, positivo, eu somo essa voltagem. Olha só, vai dar praticamente 6 volts. Eu somo essa voltagem. Ou seja, eu aumento a tensão, mas não aumento a corrente, a amperagem. Em contrapartida, se elas estão ligadas em paralelo, ou seja, todos os positivos ligados e todos os negativos ligados, eu não aumento a voltagem da pilha. Olha só, continua basicamente 1,5 volts, 1,6, mas eu altero a amperagem. E o que isso é na prática? Na prática, olha só, eu tenho uma lâmpada aqui com 1,5 volts, você vai ver que ela liga fraquinha. Bom, pessoal, estou ligando essa lâmpada na pilha aqui de 1,5 volt. Olha só como ela acende quase fraquinha, né? Mas quando eu ligo ela nas pilhas, são 4 pilhas em sequência, ela vai somar essa tensão, não é? E ela vai brilhar um pouco mais forte. Vou tentar ligar aqui para você ver, ó. Ela brilha bem mais forte, porque a pilha em sequência, ela aumenta a tensão e não aumenta a corrente. Agora, eu tenho a mesma 4 pilhas aqui, só que ligada em paralelo. E olha como as mesmas 4 pilhas ligadas em paralelo, a lâmpada continua acendendo fraquinha. Ou seja, não aumentou a tensão. Continua 1,5 volt, mas aumentou a corrente. Aumentou a amperagem. Então, a pilha ligada em sequência aumenta a tensão e não aumenta a corrente. A pilha ligada em paralelo aumenta a corrente e não aumenta a tensão. Bom, gente, então era isso. Gostaria que você sistematizasse esse conhecimento na forma de um mapa mental. Agradeço a contribuição de todos para assistirem essa aula. Fique conosco. Se liga no Se Liga. Até mais. Nos vemos na próxima aula.